Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir em Marcos capítulo 1, nós vamos ler, Marcos capítulo 3, perdão, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Marcos 3, do 1 ao 12. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, a mão e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, fala-nos por meio da palavra, que o sermão proferido a partir desse texto penetre os corações, converta-nos a Ti mais uma vez, e assim seremos convertidos. Ensina-nos o caminho da humildade, da piedade, da santidade, da doçura no falar e no viver a vida cristã. Ensina-nos a observarmos o bem que Tu tens feito a nós e como devemos ser instrumento ou instrumentos nas Tuas mãos para os outros, para os que necessitam de nós, para o nosso próximo. É isso que nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos mostra-nos uma crescente tensão entre Jesus e os líderes religiosos. No final do capítulo 2, nós lemos que os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de violarem o sábado por colherem espigas. Jesus deu resposta a isso, e uma resposta surpreendente. Ele afirmou ali que é o Senhor do sábado. Isso está no versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa declaração é bem radical, porque somente Deus poderia reivindicar autoridade sobre uma instituição criada por Ele mesmo na sua criação e confirmada na lei de Moisés. Então, o que temos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, é uma continuidade do debate e do problema que estava acontecendo desde o versículo 23 do capítulo anterior. Como eu disse no sermão do domingo passado, provavelmente, quando Marcos escreve seu evangelho e entrega à igreja naquele período, havia uma preocupação dos líderes da igreja com respeito à guarda do dia de culto, à guarda do dia do Senhor, e como a igreja deveria viver isso naquele período. Devemos nos lembrar que a igreja nasce dentro de uma cultura judaica. Embora o evangelho alcance os gentios, a teologia da igreja, mesmo gentílica, é uma teologia judaica. Não existe uma outra aliança criada para os gentios. A aliança para a salvação e para que a igreja nasça e se consolide e progrida é uma aliança só. É a mesma aliança que vem se desenvolvendo sob várias administrações desde o Antigo Testamento.
desde Noé, desde Abraão, desde Davi, até Cristo na nova aliança. Os gentios são inseridos nisso. Então, o que se segue em Marcos 3 não é uma mudança de assunto, mas uma prova prática agora da autoridade de Cristo. Mais uma vez, o ensino é relacionado ao sábado, a como os fariseus estavam lidando com isso, a perseguição que estava sendo perpetrada sobre Cristo naqueles vários episódios que Marcos está nos ensinando. Então, diante de todos, na própria sinagoga, Jesus mostra que o sábado não foi dado para ser um peso, mas para revelar o coração gracioso e misericordioso de Deus. Esse é o objetivo de Deus ter dado um dia santo para o seu povo, mostrar o seu coração misericordioso e gracioso. E aqui nesse texto nós temos um contraste muito claro, que salta do texto quando nós lemos. De um lado nós temos Jesus que traz vida e restauração. Do outro lado, nós temos os fariseus que nos trazem aqui no texto morte e dureza de coração. Marcos está mostrando o poder terrível de morte da religiosidade dos homens. Está nos mostrando o poder da graça para a restauração de corações, restauração de vidas. O texto nos confronta com uma pergunta fundamental, e essa pergunta deve permear a nossa mente durante todo esse sermão, e eu oro que permeie nossa mente durante toda esta semana até o próximo dia do Senhor. A pergunta é: como reagimos ao senhorio de Cristo? Como nós reagimos ao fato que Jesus é Senhor? Com fé? Com fé nós recebemos a vida que Cristo dá, ou com incredulidade e com coração endurecido? Nós precisamos pensar nisso, precisamos considerar essa verdade que o texto nos ensina. Então, no versículo 1 e no versículo 2, devemos considerar também aqui alguma coisa. O texto diz: de novo entrou Jesus na sinagoga. Jesus volta depois daquele período de afastamento da sinagoga. Lembram daquele episódio que o homem ficou endemoniado? Jesus evitou entrar na sinagoga durante um tempo e agora ele retorna a entrar na sinagoga. E ali tinha um homem enfermo, com a mão ressequida. Tinha um homem que precisava de uma ação divina para ser curado. Estava ali, na sinagoga, para cultuar, para buscar a Deus junto com os outros judeus. E diz o texto seguinte, no verso 2: e estavam observando a Jesus. Para quê? Para quê? Depois. Perceba como Marcos é detalhista. Os fariseus estavam observando Jesus. O homem enfermo estava lá. Imagine a cena. Jesus estava na sinagoga. Os fariseus sabiam que Jesus curava enfermos. Jesus entra na sinagoga, um homem enfermo também. Os fariseus lá, todos no sábado. E eles estavam esperando Jesus curar aquele homem para o acusarem de quebrar o sábado, de pecar. Aqui consideremos algumas coisas antes de chegarmos nos fariseus. A primeira delas, a mão ressequida desse homem nos ensina sobre a incapacidade para o trabalho. Ele era incapaz de trabalhar, como os outros trabalhavam. Ele vivia num contexto de exclusão de uma vida plena em Israel, de acordo com aquele contexto antigo. Os fariseus veem aquele homem, observe isso com atenção. Os fariseus veem aquele homem como um objeto de disputa e não como uma pessoa. Aquele homem é a peça agora para poder capturar Jesus, é o alçapão. Os mais antigos aqui, os homens, talvez já tenham usado muito alçapão para pegar passarinho. O homem é a isca. Eles passam a ver aquele homem não como uma pessoa, mas como um objeto que vai estimular a disputa, a confrontação a Jesus. Jesus olha com compaixão para aquele homem. Os fariseus olham para aquele homem como um objeto. Jesus não olha para aquele homem como um instrumento de debate. Jesus olha para aquele homem com muita misericórdia, para ajudá-lo, para curá-lo, para restaurá-lo. Isso no sábado. Tentemos, irmãos. Devemos olhar para as pessoas à nossa volta como almas necessitadas de Cristo.
Eu rogo a Deus que os meus irmãos, ovelhas desse rebanho, que têm sob meus ombros a responsabilidade de pastorear, entendam isso. Devemos olhar para as pessoas à nossa volta como almas necessitadas de Cristo, não como instrumentos de disputa, não como instrumentos para discussão, não como instrumentos para autoafirmação. Ele ou ela não faz, eu faço. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. A segunda coisa, meus irmãos, o culto não é lugar para vaidade religiosa, mas para expressar amor e misericórdia. Amor a Deus e amor ao próximo. Misericórdia ao próximo, porque eu tenho misericórdia de Deus sobre mim. O culto é a incubadora de virtudes cristãs para a igreja, e ali a igreja é amadurecida e transborda isso no mundo. A terceira coisa que nós aprendemos aqui nesses 2 primeiros versículos é que o legalismo endurece o coração e nos torna insensíveis aos outros. Jesus está nos ensinando algo radical aqui, muito radical. Jesus está nos conduzindo aqui ao caminho da maturidade cristã, no que está sendo ensinado neste texto. Durante toda a Escritura, nós aprendemos que devemos guardar a verdade, viver a verdade, aplicar a verdade. Mas nesses textos que estamos estudando, na semana passada e dessa semana, Jesus está nos dizendo, tem que aplicar a verdade, tem que viver a verdade, tem que pregar a verdade, com misericórdia e com compaixão, por pessoas quebradas, feridas, prostradas. O evangelho não é para matar pessoas, o evangelho é para vivificá-las, para restaurá-las. O dia do Senhor não é dado como instrumento de açoite sobre os outros, mas para demonstrar a misericórdia e graça de Deus a todos os seus filhos. Meus irmãos, o verdadeiro discipulado olha para os necessitados como alvo da graça de Deus, não como um animal que precisa de uma chicotada nos lombos. Devemos perguntar, de fato, com sinceridade, ao nosso próprio coração, à nossa própria mente: em minha igreja, vejo as pessoas, como gente que precisa da graça e da misericórdia de Deus, ou vejo essas pessoas apenas como problemas? Se pergunte isso hoje, viu? Eu olho para pessoas como pessoas que precisam de Deus, de sua graça, sua misericórdia, entendendo que eu sou instrumento para isso, ou vejo essas pessoas como problemas? Ah, era bom que fosse embora. Era bom que nunca mais viesse. Era bom que procurasse outra igreja. Não sejamos fariseus. Não sejamos fariseus. Verso 3 e verso 4, o texto nos diz: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que foi que eles fizeram? Silêncio. Jesus era um mestre da retórica. E Jesus sabia que se eles respondessem sim na primeira pergunta era um problema, né? Se respondessem sim na segunda pergunta também era um problema para eles. Se respondessem não também era um problema. Porque estavam indo contra a lei. Ou estavam indo contra o seu comportamento. Qualquer resposta que eles dessem, seriam confrontados por Jesus. Então o que é que eles fazem? Silêncio. Mas o silêncio é incriminador. O silêncio é incriminador. O nada a declarar é incriminador. Como diz o direito, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, não é? Aos nossos advogados aqui da igreja. Mas neste caso, o silêncio diante de um questionamento de Jesus é dizendo: sim, eu sou culpado e o meu entendimento é distorcido acerca do que Deus diz. Jesus coloca o homem no centro e faz uma pergunta decisiva: é lícito ou não fazer o bem a esse homem? Eu tenho que salvar uma vida ou matar uma vida no dia de sábado? A lei nunca proibiu o bem, meus irmãos.
O sábado foi dado para o descanso, mas também para o exercício da misericórdia. O texto nos diz isso no Antigo Testamento. Recusar fazer o bem a alguém é escolher fazer o mal. Recusar fazer o bem a alguém é escolher fazer o mal. A omissão é o mal aplicado. O silêncio dos fariseus expõe um coração endurecido, não um coração quebrantado e arrependido. Então aprendemos aqui algo importante. Vamos para a epístola de Tiago, quero ler um texto com vocês lá. Capítulo 4, versículo 17. O texto diz, vamos ler juntos. Portanto, aquele fazer o bem e não faz, isso está pecando. Não existe neutralidade moral. Ou fazemos o bem ou praticamos o mal. Para Deus não existe neutralidade. Não vou ficar neutro. Não tem neutralidade. Se você se cala diante da maldade ou diante da necessidade de alguém, você praticou o mal. Esse é o ponto. Segunda coisa aqui, o dia do Senhor, hoje, para nós, igreja gentílica, que somos nós, né, deve ser uma ocasião para um renovo espiritual e para serviço ao próximo. Repito o que disse na semana passada, nós não somos ensinados na Escritura que devemos fazer uma lista interminável do que não pode no dia do Senhor e ficarmos vigiando a vida do próximo. Tu não és vigia sobre teu irmão. Cuide do seu irmão. Aconselhe seu irmão. Mas caçar os seus pecados, observe só a sutileza de Marcos, quando ele trata do que falou no texto do capítulo 2, no final, e que está tratando agora. Quem está quebrando o sábado? Jesus ou os fariseus? Os fariseus. Eles deviam estar adorando a Deus e não procurando o primeiro pecado de Jesus. O que Jesus está nos ensinando? Não sejam como os fariseus foram comigo, procurando ocasião para me acusarem de infidelidade a Deus e aos mandamentos. Nossas tradições não podem substituir o mandamento de Deus de amar o próximo. O que os fariseus faziam em relação à guarda do dia do Senhor, todos os seus exageros eram tradições humanas, extrapolavam o mandamento. Precisamos avaliar aqui também, irmãos, a nossa religiosidade. Se a nossa religiosidade promove vida para os outros, é uma bênção. Se ela promove peso para os outros, é maldição, irmãos. É maldição. A nossa piedade, a nossa relação com Deus deve arrastar pessoas para Deus. O exemplo gracioso da vida cristã deve contagiar pessoas para que sirvam a Deus com mais alegria e com mais amor. A nossa vida não deve ser um peso para os outros. Em quinto lugar, o Evangelho nos chama a colocarmos nossas vidas a serviço de Deus, não apenas como uma formalidade de uma religião morta, seca, dura, que não comunica nada a ninguém, apenas exige, apenas enforca, oprime, espreme, entristece. Devemos perguntar mais uma vez. A segunda pergunta que nós devemos fazer ao nosso próprio coração nesta ocasião: em meu modo de guardar o dia do Senhor, eu estou refletindo o coração de Cristo ou a dureza do coração dos fariseus? Na forma que eu adoro a Deus nesse dia que Ele deu, Cristo é visto em mim, a minha vida, o meu coração, a minha piedade contagia os meus irmãos pela doçura que é adorar a Deus no dia que Ele estabeleceu para o culto, ou eu pareço mais com os fariseus?
Imagine o olhar dos fariseus para Jesus. Imagine eles calculando o próximo erro. Você já teve experiência de alguém estar observando você, só esperando você errar? Já fez a prova do Detran, não? Se você já fez a prova do Detran, você tem essa experiência. Quando eu fiz a prova para tirar a habilitação, né, lá em 1900 e Jacó, quando eu fui botar na baliza, eu nem botei, o homem disse, já reprovou, não vai entrar não, pode descer do carro. Eu não botei nem a reta, pode descer do carro. Pode solicitar outra prova. Então é mais ou menos assim. Os fariseus eram mais ou menos como os agentes do Detran na prova de baliza. É terrível, né? Você ser observado sabendo que aquelas pessoas estão esperando seu próximo erro, sua próxima falha. Tenhamos cuidado para que nosso coração não seja como o dos fariseus. Vejamos o verso 5 e 6. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Veja que coisa impressionante. Jesus curou aquele homem doente e os fariseus queriam matá-lo por isso. Estavam julgando Jesus como um herege por fazer o bem. Certa vez alguém disse que Jesus era um revolucionário. Jesus não era um revolucionário. Jesus estava ensinando o verdadeiro sentido da lei. O que a lei realmente dizia. O coração da lei é graça, irmãos. O coração da lei é graça. A lei mostra o pecado do homem e o conduz à salvação. E para aqueles réprobos, a lei os conduz à perdição, porque condena os seus pecados. Mas o coração da lei é graça. Esses homens queriam destruir Jesus porque ele estava fazendo bem aos outros. Jesus ficou indignado e a ideia aqui é de uma ira justa contra o pecado. Jesus se indigna contra aquelas intenções maldosas, maliciosas, repetitivas dos fariseus. Depois diz o texto que ele fica condoído. É uma compaixão profunda. Veja que coisa impressionante, irmãos. Jesus fica condoído com a dureza do seu coração. Jesus se entristece compassivamente, porque o coração deles era duro. Ficou bravo com eles, teve compaixão deles ao mesmo tempo. A tristeza aqui não era mera decepção, não, viu? Era uma compaixão pelo endurecimento do coração daqueles pobres homens que achavam que estavam andando com Deus, mas não estavam andando com Deus. Estavam andando com uma estética religiosa exigente. Não era um andar com Deus genuíno. Jesus então se compadece deles e diz ao homem, Jesus não recua no bem que vai fazer ao homem por causa de uma pressão externa. Jesus diz, estenda a sua mão. E a mão do homem é restaurada. Jesus dá vida ao homem, enquanto os religiosos planejam a morte. Que os nossos corações sejam cheios de compaixão pelos nossos irmãos. Um cristão não tem sangue nos lábios, nem nos olhos. Um cristão não alimenta a vingança. Um cristão não deseja a destruição do outro irmão. Cristo se indigna com o nosso pecado também, irmãos? Sim. Mas se compadece das nossas fraquezas. Sua palavra tem poder para restaurar áreas ressequidas na sua vida. Áreas de grande limitação, de inutilidade de sua vida espiritual. Jesus quer curar isso. Jesus quer dizer a essa inutilidade na sua vida que impede você de ter uma caminhada mais saudável. Jesus quer trazer você para o centro, diante dele.
e dizer assim: estenda a mão, fique curado e viva. A obediência à voz de Cristo traz cura, irmãos. O homem foi para o centro e o homem estendeu a mão, sem forças para fazer, e Jesus o curou. Obedeça à voz de Cristo. Mesmo que você ache que não vai conseguir: Senhor, eu já tentei várias vezes, eu não conseguirei. Eu já tentei tanto que eu já desanimei e acreditei, incorporei a ideia de que eu não vencerei isso. Quando Cristo disser: estenda a mão, porque eu vou restaurar, Ele fará. Não por sua força, pela força dele. Devemos aprender que o grande segredo da luta contra o pecado não é a nossa força, é a força dele. Quando nós entendermos que quem vence o pecado não somos nós, é a graça de Deus em nós, a coisa fica diferente. Nós olhamos para essas coisas de modo diferente. E então ele nos cura. É perigoso resistirmos continuamente a essa verdade. É perigoso resistirmos continuamente à graça de Deus. Por isso que é perigoso nós nos aproximarmos desse tipo de religiosidade farisaica. O endurecimento conduz ao mal. O nosso coração endurecido nos conduz ao mal. Nos conduz a palavras muito duras, excessivamente duras. Eu já falei isso para vocês em outro momento. Muitos acreditam que quanto mais dura é a palavra, mais a pessoa será levada à mudança. Não é assim. O que muda a pessoa é a graça de Deus. O entendimento de que eu vou destruir você com as minhas palavras, para que você abra os olhos, não é bíblico. Esse entendimento não é bíblico. Jesus considera a fraqueza de todos aqueles que ele cura. Ou não, irmãos. Ou não. Aquela mulher pega em adultério foi levada diante de Jesus. Jesus não levantou a cabeça, olhou para ela e disse assim: só misericórdia na tua vida, né, mulher? Tu não tem vergonha na cara não, mulher? Rapaz, você tem que ser uma mulher decente. Você está em Israel, você conhece a lei, como é que você faz um negócio desse? Você adultera desse jeito? Você sabe que isso é uma coisa terrível, é pior que a morte, o adultério? Como é que você faz isso? Vocês leram isso na Escritura? O que é que Jesus diz àquela mulher? Os teus acusadores estão onde, mulher? Vá lá. Não peque mais. Graça, irmãos. Devemos entender que somente o olhar de Deus para o nosso pecado já é reprovável e duro demais para nós. Somente o fato de Deus contemplar os nossos pecados já deve nos estremecer a carne e a alma. Porque tudo vê o Senhor. Mas a sua palavra é restauradora. Nossa fé deve produzir alegria diante da obra que Cristo fez por nós. Quando nós contemplamos essa obra, nossa fé deve produzir alegria, não inveja ou oposição às pessoas. A dureza de um coração é mais grave do que uma mão ressequida. O maior milagre não é receber a cura física, é um novo coração. Você pode achar que o maior milagre é o Senhor resolver algum problema grande que você tem. Tirar uma enfermidade. Deus dá um jeito miraculoso na sua coluna. Curar você do diabetes, da pressão alta, da hipertensão aí, das dores do corpo. O maior milagre na vida de um cristão é um novo coração. Um coração dado pelo Senhor. No verso 7 em diante, nós temos algo interessante. Marcos está fazendo uma ponte agora com uma nova fase do seu escrito. A partir do verso 13, ele vai nos falar sobre a escolha dos apóstolos para a grande missão de proclamar o evangelho e sobre a blasfêmia dos fariseus. Mais uma vez, Marcos vai contrastar a proclamação do evangelho com o impedimento levantado pelos religiosos.
Marcos está mostrando que a religiosidade morta pode ser uma grande opositora e uma grande inimiga do verdadeiro evangelho, assim como os demônios são. Vocês entenderam o que eu disse? Uma religiosidade morta se opõe tanto ao evangelho como os demônios se opõem. Uma religiosidade morta é uma aliada das obras do inferno contra o avanço do reino de Deus. Por isso que o evangelho de Marcos vai nos falando tanto contra o legalismo. Há um grande perigo. O primeiro perigo é irmos para o antinomismo. Não há lei para nós, não há palavra para nós, não há regra para nós. E o outro perigo é o legalismo, de criarmos mais leis do que deveríamos ou acrescentarmos à palavra de Deus o que ela não ensina. Então, no verso de número 7, o texto vai nos mostrar que Jesus continua avançando na sua pregação, apesar da oposição dos religiosos. O texto diz: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além de Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Coisa interessante, né? Primeiro aqui a palavra barquinho, né? Jesus não pediu um iate. Jesus não disse assim, olha, um trio elétrico, som de primeira, banda top, para que eu suba e pregue. Camarim para mim, de preferência. Um barquinho, só para que eu possa ter um refúgio. Porque o povo estava tão sedento, e ali estava misturado, né? Assim, tinha gente que queria a verdadeira mensagem de Deus e tem gente que queria ver os espetáculos miraculosos, encarando os milagres como espetáculos feitos por Jesus, algo que não era verdade. Então Jesus diz assim, um barquinho para que a multidão não me mate, né? Veja só, nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que diz assim, há um limite. Certo? Aprendamos isso. Há um limite. E se eu não limitar a multidão, não consigo fazer o trabalho que eu deveria fazer devidamente. Há um limite. Aprendamos isso, irmãos. Se nós não entendermos as nossas limitações, nós não faremos o que deveríamos fazer. Como deveríamos fazer? Com a excelência que poderíamos fazer. Devemos aprender que o muito fazer não é igual a fazer bem. Devemos entender que a saturação do trabalho não significa zelo pelo trabalho. Não é a mesma coisa. Eu não estou falando de trabalhar pouco. Eu estou falando que precisamos entender os limites. Estamos falando do Cristo, Deus homem. Como Deus não havia limite algum para ele, mas como homem, ele disse, eu preciso sair do meio da multidão, então deixa um barquinho aí, pronto. Porque em uma emergência eu subo no barquinho, pronto. Vocês ficam embaixo, eu fico aqui em cima, senão eu não vou conseguir nem respirar no meio desse povo. Todo mundo queria pegar nele, todo mundo queria falar com ele, todo mundo queria a atenção dele. O texto diz aqui, vejam o verso 10. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Você imagina só Jesus andando na rua, o povo se jogando em cima dele. Imagine você andando no centro de Caruaru e de repente alguém pula em cima de você do nada assim. O que você faz? Você grita, né? Agora imagine muita gente fazendo essas coisas. Se você está comendo, a pessoa pede uma coisa. Se você está andando, a pessoa lhe para. Se você está dormindo, a pessoa lhe acorda. Se você atravessa o lago para descansar, tem gente lá também. Não é? O verso seguinte nos diz o seguinte, nos diz assim, verso 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és filho de Deus. Mais uma vez, isso nos chama a atenção na redação de Marcos.
Os fariseus diziam assim: tu quebras a lei. E os demônios diziam assim: tu és o filho de Deus. Marcos está nos ensinando que a falsa religião é pior do que os demônios. Porque os demônios acabam reconhecendo a verdade sobre Jesus. A falsa religião não. Estou chamando ninguém pior que os demônios não, viu, irmãos? Estou falando que a falsa religião é pior do que a atuação dos demônios. Então, por fim, Jesus mais uma vez faz aquela recomendação: não me exponham. Ordena aos demônios que não quer publicidade. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus mostra o seu poder, que interpreta a lei corretamente, mas interpreta para dar vida, não para levar morte. Onde há dureza de coração, ele faz restauração. Então a minha oração é que o Senhor restaure corações daqueles que escutam este sermão. Que o Senhor quebre a dureza. Se o seu coração é duro, ore a Deus: Senhor, quebre meu coração. Restaure-o, Senhor. Ensina-me mais sobre a graça, para que eu transmita mais a graça. Se você foi treinado, criado, ensinado num ambiente excessivamente duro, difícil, exigente, e você incorporou esse tipo de comportamento, aprenda com Jesus. Graciosidade. A cena que nós temos diante de nós aqui nesse texto nos mostram dois caminhos, irmãos, e eu vou concluir com isso. O caminho dos fariseus, que rejeitam Cristo e conspiram contra ele. Um cristão que adota posições legalistas por ignorância acerca do que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram, acabam conspirando contra Cristo. Acabam lutando contra o reino. E Jesus ensinou que um reino dividido entre si mesmo não subsiste. Não sigamos o caminho dos fariseus. O outro caminho é de um homem necessitado. Um homem com a mão ressequida, que precisa de ajuda e que se abre para essa graça restauradora. E então ouve Jesus, obedece Jesus e é beneficiado por Jesus. Recebe vida em Jesus. Que caminho você vai seguir nesta noite? O caminho dos fariseus ou o caminho deste homem na mão ressequida? Tenhamos mãos ressequidas, dispostas a serem curadas pelo médico dos médicos. Oremos. Senhor Deus, gracioso e poderoso, obrigado pelo evangelho confrontador que o Senhor nos deu. Que privilégio poder pregar sobre isso. Que privilégio podermos ouvir o que tu ensinaste, ó Cristo. Lermos o que tu fizeste. Obrigado pela profundidade desse evangelho, tão muitas vezes subestimado pelos próprios filhos de Deus. Obrigado porque aqui não temos mero resumo da fé cristã, aqui nós temos ensinamentos profundos. Obrigado pela sabedoria dada ao nosso irmão Marcos. Obrigado pela inspiração do Espírito Santo a este texto maravilhoso, que nos ensina quem Jesus é. Temos palmilhado o Senhor, temos andado nesta vereda de justiça, temos visto as paisagens que se encontram diante de nós, à nossa direita, à nossa esquerda, e o que está diante de nós e o que está atrás de nós, ao caminharmos pelo Evangelho de Marcos como um grande jardim, contemplando a beleza do Evangelho, que vai nos mostrando quem é o nosso Redentor, quem é o nosso Salvador. Obrigado e aprofunda a nossa compreensão, ó Cristo, a respeito de Ti, amado Salvador de nossas almas. É o que nós oramos ao Senhor. Eu te peço que cada sermão, que cada ensino, que cada conversa informal nos corredores da igreja
Que cada final de culto, quando comungamos, conversamos, nos abraçamos, rimos e choramos juntos. Que cada visita que fizermos uns aos outros, que cada ligação, que cada mensagem seja um rio de graça para todos nós. Seja um oceano de misericórdia e de graça para todos nós. Que o Senhor nos use uns para os outros, uns aos outros. É um mandamento do Novo Testamento que nos ensina. Que o Senhor nos capacita, nos ajuda, nos ensina para cuidarmos daqueles que precisam e sermos cuidados também. Nos ensine, Senhor, sobre graça e misericórdia. Nos ensine sobre bondade. Nos ensine, Senhor, sobre amor. Nos ensine sobre sinceridade piedosa, cuidadora, benfeitora. Abençoe esta igreja, Senhor, continuamente. Povo teu, rebanho do teu pastoreio. Sumo pastor, olha para este rebanho com olhar gracioso, misericordioso sempre. Obrigado porque ao orarmos isso, sabemos que há amparo nas Escrituras para pedirmos aquilo que tu já disseste. Por isso te peço, Senhor, consola os corações abatidos do teu povo. Consola, Senhor, aqueles que têm se sentido tão limitados, enfraquecidos, que não conseguem, muitas vezes, vencer determinadas dificuldades. Assim como o homem da mão ressequida, traze-os para o centro. Diz, ó Cristo, uma palavra milagrosa, estende a mão e seja restaurado. Para os meus irmãos que sofrem. Te peço, Senhor, por meus irmãos. Te peço pela vida de nossa irmã Glória. Te peço, Senhor, pela vida do nosso querido presbítero Valdir. Que o Senhor estenda suas mãos sobre teu servo nessa cirurgia que ocorrerá na próxima quarta-feira. Que o Senhor use os médicos. Sabemos que é um procedimento delicado por conta da idade do nosso querido irmão. Que o Senhor estenda as mãos. Que o Senhor encha o seu coração de graça e de alegria onde ele está. Que ele sinta-se amado pelo teu povo. Que ele sinta-se amado pelo Senhor. Que ele sinta que estamos cuidando dele como um irmão muito precioso que ele é para nós. Obrigado pela vida de Valdir, Senhor. Tu tem usado esse irmão durante tantos anos, de tantas formas. Esta igreja foi e é tão beneficiada pela vida de Valdir. Bendito seja o teu nome pela vida dele. Abençoe a vida de sua esposa, seus filhos, que têm cuidado dele. Tenha misericórdia deles e os ajude, Senhor. Abençoe todos os enfermos da tua casa. Abençoe todos aqueles que têm sofrido com alguma dor, com alguma enfermidade. Ó Senhor, enfermidades não apenas físicas, mas dores de alma. Que o Senhor alcance estes irmãos queridos com alegria eternal, com a alegria do Espírito Santo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.